Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Nós louvamos ao Senhor pela linda oportunidade, que Ele nos dá de, congregados na casa do nosso Deus, podermos adorá-lo, engrandecer o seu santo nome, buscar a sua face, ouvir a sua palavra, nos convertermos dos maus caminhos, sermos transformados, sarados, curados e prosseguirmos na jornada do nosso Senhor. Amém? Você pode sentar-se em nome de Jesus? Hoje eu quero dizer para vocês que nós estamos no 3º domingo do mês, E esse domingo é o domingo voltado para as missões. E eu quero passar um vídeo sobre missões, porque nós temos que resgatar a visão missionária. Amém, igreja? Nós temos um chamado, temos uma missão, não podemos perder de vista. Então, nesse momento nós vamos assistir esse vídeo, depois nós vamos orar. Deu nem tempo de espirrar na garganta. É a voz. Aleluia. Nossa, meu Deus, cadê?
Glória a Deus, amém? O que nós vemos aqui, né? Nós vemos o trabalho da igreja, amém? Nós vemos aqui que a igreja ela está em pleno movimento, em plena ação, porque para isso também é que nós fomos chamados. Aqui é só um pedacinho para nós sabermos do que a igreja faz, a igreja trabalha. A igreja ela está no mundo todo, a igreja de Cristo. E a igreja do Evangelho Quadrangular, através da bandeira quadrangular, está também no mundo todo, fazendo missões. E hoje nós vamos estar trabalhando essa questão. Mas antes de nós irmos à palavra, nós vamos ter uns 10 minutinhos de oração em relação ao que Deus tem para nós na questão e no quesito almas, no quesito ser igreja, no quesito ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, amém? Você vai dobrar os seus joelhos neste momento, em nome do Senhor. Talvez você ainda não tenha dobrado os seus joelhos neste dia, orado a Cristo, mas agora dobre os seus joelhos e ora. Fala, Senhor, fala comigo, me mostra o que é a verdadeira missão nos meus dias, no meu tempo, no meu lugar, na minha casa, no meu trabalho, nessa cidade, nesse bairro, na nossa vizinhança, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Pai querido, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante de Ti, e Deus, nós queremos nos consagrar ao Senhor. Consagrar é separar-se e voltar o coração para Te agradar, para buscar o Teu querer, para buscar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida como igreja. Nessa noite nós nos debruçamos diante do Senhor, de coração, Senhor amado, nos humilhamos aos Teus pés, porque entendemos que o Senhor nos salvou e trouxe a cada um de nós uma maravilhosa salvação, uma grandiosa salvação, pelo Seu sangue vertido na cruz do Calvário. Este sangue nos tem purificado, nos tem justificado, nos tem feito justos diante da presença do Todo-Poderoso. Em nós mesmos não há justiça alguma, mas pela justificação em Cristo, nós somos considerados no Senhor justos e santos, separados, ó Deus, para toda boa obra. E como igreja local, nesse domingo, terceiro domingo do mês, domingo de missões, onde voltamos o nosso coração para entender o que é missões, para entender o chamado, o propósito de Deus, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha acender a chama no nosso coração, a chama da evangelização, a chama da compreensão do ide e pregar o evangelho a toda criatura, a chama das obras, ó Senhor, em Cristo nosso Senhor, porque cada homem e cada mulher, cada jovem e cada criança é capacitado e habilitado pelo Espírito do Senhor. E nós precisamos de um renovo, de uma visão espiritual. E quanto mais nós vemos que o dia da vinda do Senhor vai se aproximando, mais o tempo se encurta, Senhor. E nós queremos levar a Tua palavra na autoridade do nome de Jesus. Muitas vezes não sabemos como fazer, mas eu peço que nessa noite haja uma unção especial de entendimento, haja uma unção gloriosa de capacitação, haja uma unção de ousadia sendo derramada sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, que as escamas dos nossos olhos caiam por terra, Paizinho, que o comichão dos nossos ouvidos saiam e que de forma sobrenatural, pela ministração do Espírito Santo capacitador, habilitador, nós possamos ser ungidos, haja uma unção designada para esta obra, haja uma unção designada nesta noite para este lugar, para a salvação de almas, começando dentro da nossa casa, na nossa família, Senhor, porque não queremos ver os nossos queridos perdidos, não queremos ver os pais, os cônjuges, os filhos, a parentela se perdendo, indo, Senhor, para o inferno, porque não receberam ao Senhor como Senhor e Salvador, porque não correram para os braços do Pai para perdão dos pecados. Senhor, nós precisamos desta unção e desta graça para sermos atalaias na nossa casa, o lugar talvez mais difícil de evangelizar,
É dentro do nosso lar, é com a nossa família, onde há barreiras, onde muitas vezes falta o respeito, a consideração por nós, ó Senhor, e por sermos teus servos, muitas vezes somos humilhados dentro de casa, mas eu peço uma unção poderosa sobre cada vida que aqui está, para ser uma luz que resplandece a glória do Senhor no seu lar, na sua habitação, pelo poder do Espírito Santo, Pai, vai quebrando as cadeias, as barreiras, os impedimentos, ó Senhor, a arrogância, a presunção daqueles que não te conhecem, pelo poder do teu Espírito Santo, e os teus filhos, cada um de nós que aqui estamos, sejamos ungidos e revestidos de poder e de autoridade, e o Espírito do Senhor, Ele coloque nos nossos lábios e no nosso coração a palavra da evangelização, a palavra da sabedoria, a palavra da revelação, Senhor, em nome de Jesus, a palavra de autoridade, Pai, porque a tua palavra diz que quando nós fôssemos levados aos magistrados, aos reis, às pessoas, não deveríamos nos preocupar, porque o Espírito Santo colocaria a palavra na nossa boca. Então eu peço, Pai, que diante da nossa casa, diante da nossa família, Senhor, ó Deus, que o Espírito Santo coloque as palavras certas da evangelização, da pregação do Evangelho, para que toda a nossa casa, toda a nossa família seja alcançada pelo teu favor divino, pelo teu poder, pelo sangue glorioso vertido na cruz do Calvário. Espírito Santo amado, que o Senhor venha convencer os nossos familiares do pecado, da justiça e do juízo, e todos eles sejam alcançados em sua bondade, em sua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero também alargar a nossa visão para, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, sejam os nossos vizinhos, sejam, Senhor, as pessoas com quem trabalhamos, sejam os contatos diários, ó Senhor, os relacionamentos que temos. Nós queremos uma visão espiritual, uma visão sobrenatural, uma autoridade que vem do alto para evangelização, para falar do amor de Cristo, para pregar Jesus Cristo, para sermos instrumentos nas tuas mãos, levando a palavra da salvação. Para isso, enche o nosso coração, Senhor, de profunda compaixão, de profunda misericórdia por aqueles que estão sem salvação. Há muitos religiosos nesta terra, há muitos, ó Senhor, que trazem o teu nome nos lábios, mas nunca verdadeiramente se entregaram a ti, e nós queremos discernimento de espírito, nós não queremos ser levados por ventos de doutrina, nós não queremos ser levados por conversas, ó Senhor, que verdadeiramente não testificam com a filiação em Cristo Jesus. Nós queremos ter autoridade, o discernimento de espírito, Senhor, a visão correta, para sermos neste momento instrumentos no meio da nossa geração, para aqueles que estão ao nosso redor, para religiosos, para idólatras, para feiticeiros, para desviados, ó Senhor amado, para incrédulos, para ateus. Não importa, Senhor, o teu amor é sobre estas vidas para alcançá-los. Tu morreste para alcançar o perdido pecador. O apóstolo Paulo dizia, do qual eu sou o principal. Nós, Senhor, fomos alcançados pela tua infinita graça e misericórdia, e como o Senhor nos alcançou, nós pedimos que o Senhor nos use para alcançar outras vidas no poder de Deus. Coloca a paixão por missões no nosso coração, coloca missões, ó Senhor, urbanas, coloca missões no dia a dia, Senhor, no nosso coração, que ao nos levantar, o nosso coração deseje ganhar almas, ó Senhor, que a cada dia nós possamos colocar alvos, propósitos para evangelizar, propósitos para entregar um folheto, propósitos para mandar uma mensagem, Senhor amado, de salvação, em nome de Jesus. Espírito da graça, venha sobre nós, ó Senhor, traz os dons da evangelização, levanta evangelistas na tua casa, levanta intercessores segundo o teu coração, levanta pregadores, homens e mulheres ungidos do Senhor, Pai, porque o campo é aí fora, o campo é o mundo onde nós nos movemos no dia a dia, e é nesse campo que nós queremos lançar a semente da tua palavra, Senhor, e ver um resultado de vida, ver um resultado de salvação, ver um resultado de libertação. Nessa noite eu peço, fala conosco, Espírito Santo, move, Senhor, o nosso coração, a terra do nosso coração, ó Pai, pelo poder do Senhor, e nessa noite essa semente, Senhor, ela germine de forma sobrenatural, produzindo fruto, e faz de cada
cada um de nós ganhadores de almas. Em nome de Jesus eu te peço, e no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Vamos nos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus. Glória a Deus. No Evangelho de São Mateus. No capítulo 14. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do verso 13 até o verso 21, 13 ao 21. Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre missões. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Eu espero que o seu coração, depois da oração, possa ser neste momento uma terra fértil. E o Espírito do Senhor vai nos dirigir e abrir nossa visão de forma sobrenatural. Eu creio nisso, porque o Senhor está falando muito a respeito disso no nosso coração. Amém, igreja? Então, Mateus capítulo 14, verso 13, nos acompanhe na leitura, por favor. A palavra diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 12 pedaços que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Glória a Deus. Bem, nós estamos aqui diante de um texto das Sagradas Letras, um texto muito conhecido da igreja, amém? Que é a multiplicação dos pães. E eu quero nessa noite discorrer um pouco a respeito desse texto na área de missões, na visão missionária, na visão do reino, na visão da paixão pelas almas. E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é a respeito da visão. No verso aqui, 14, a palavra fala que Jesus viu. O que tinha ocorrido antes? O Senhor Jesus havia recebido a notícia da morte de João Batista. E o Senhor então se ausentou e foi para o deserto. Sabendo as multidões, foram atrás do Senhor Jesus. Eram pessoas, queridos, necessitadas, muito necessitadas de várias formas. No corpo, na alma e no espírito. Pessoas carentes que precisavam e buscavam o socorro do Senhor. E a palavra fala assim: e Jesus saindo, viu uma grande multidão. Repete comigo: viu uma grande multidão. Ok, isso é muito importante. Porque a maneira como nós vemos as pessoas também vai ditar como nós agiremos em relação a elas. Nós podemos olhar para as multidões e simplesmente não nos movermos, não nos comovermos em relação à situação em que vivem. Podemos ser totalmente apáticos, podemos ser totalmente indiferentes e frios e dizermos no nosso coração: não tenho nada a ver com isso, ok? Cada um cuide da sua vida, não é o ditado que dizem aí no mundo? Mas a palavra nos mostra que a visão espiritual que a igreja possui é diferente da visão do mundo.
O mundo em si, ele se torna egoísta, ele é em si egocêntrico, queridos. Mas a igreja não foi chamada para o egoísmo e para o egocentrismo, muito pelo contrário. A palavra diz que aquele que não renunciar a si mesmo, ou seja, o seu ego, o seu eu, não é digno de seguir a Cristo, amém? E aqui o Senhor fala assim, Jesus saindo viu uma grande multidão. Ver uma grande multidão para nós vai fazer com que nós possamos, na visão de Cristo, nos mover. O Senhor fala lá em João 4,35 o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O Senhor estava falando a respeito da colheita que haveria na terra ou de almas aqui? Ele está falando de almas, de vidas. Em Lucas 10:2, o Senhor diz assim: e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Agora, abra lá em Mateus, nós estamos aqui pertinho, em Mateus capítulo 9, no verso 35. A palavra diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Bem, o verso 36 diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aqui deve ser o sentimento da Igreja de Cristo. Esse versículo, queridos, ele deve estar selado no nosso coração. A igreja, ela só é missionária, a igreja só é pregadora do evangelho, a igreja só se preocupa com almas, em alcançar almas, se esse versículo estiver gravado no nosso coração e mover os nossos sentimentos, as nossas emoções em direção a vidas perdidas. Não é diferente hoje. Hoje o Senhor pede que nós olhemos para as multidões, como as multidões se encontram, desgarradas, errantes, como povo, pessoas que não têm pastor, que não têm líder, que não têm guia para conduzi-las à presença do Senhor. É dessa forma que as multidões estão, é dessa forma que o povo brasileiro está, é dessa forma que as nações estão, queridos, perdidas. Pessoas estão no mundo perdidas, errantes. E muitas vezes o nosso coração olha e esquece da vida espiritual, do lado espiritual. Todas as pessoas estão mortas nos seus pecados e nos seus delitos. E isso é estar andando desgarrado do Senhor, é estar andando errante sobre a face da terra. E se a igreja perder essa visão, ela perde a chama, ela perde a paixão para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, senão a igreja se torna meramente religiosa, ela perde o foco, ela perde o seu chamado. Domingo passado nós havíamos perguntado aqui, quantas almas ganhamos para o Senhor Jesus? Quantas pessoas conduzimos a Cristo? Quantas pessoas nos importamos em falar de Cristo para elas?
E a questão é que essa chama dentro do nosso coração nos impulsiona, porque nós olhamos para o outro, não pelo que ele é, não pelo que ele faz, não o seu caráter, mas como uma pessoa que está no mundo sem Deus e que precisa do Senhor, que precisa entender a palavra, que precisa ouvir o evangelho das boas novas, que vem trazendo salvação a todos os homens. Esse, queridos, é o papel da igreja, o verdadeiro papel da igreja. E isso só pode ocorrer quando a nossa visão espiritual ela for verdadeiramente centrada na visão de Cristo. Nós vemos em vários outros textos, Jesus vendo a multidão, ele via a necessidade de um pastor, a necessidade do Senhor sobre a vida delas, elas precisavam conhecer o seu Salvador, o seu Redentor. E hoje também, nós podemos fazer o uso do discurso, e esse discurso, ele é muito perigoso, porque nós olhamos e falamos assim, ninguém quer nada com Deus. Será que ninguém quer nada com Deus? Nós temos que parar com esse discurso. Esse discurso, ele flui no nosso coração pela decepção, pela frustração, muitas vezes. Mas, queridos, ainda há muita gente sedenta de Deus. Há muita gente ainda que quando a palavra chegar ao seu coração se derramará no altar do Senhor. E nós não podemos perder a fé nem a esperança. Amém? Não podemos, nós temos que colocar os nossos olhos numa visão espiritual de almas, em nome do Senhor Jesus. E a pergunta é, né, como estamos vendo? Como você está vendo a multidão dessa geração? Como você está vendo as pessoas nesta geração? Simplesmente pessoas que não têm mais jeito? O jeito é Jesus, é a palavra do Senhor. O Senhor continua chamando, o Senhor continua transformando vidas. A multidão que está no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Queridos, uma nação ela pode ser transformada por uma igreja que se move, por uma igreja que ora, por uma igreja que intercede, por uma igreja que clama ao Senhor. Quando nós nos dispomos a entrar no nosso quarto e clamar por almas, nós estamos movendo céus e terra a favor de vidas. Quando nós nos dispomos a colocar dentro do nosso carro folhetos e distribuir, falar do amor de Cristo, onde trabalhamos, com as pessoas com quem convivemos, termos, né, essa marca gloriosa do amor de Cristo sendo transmitido às pessoas. As pessoas serão tocadas, porque quem vai operar na vida delas vai ser o Espírito Santo. Mas Deus precisa de uma igreja que se mova, de uma igreja que tenha a visão que Ele tem, de profunda compaixão pelos perdidos. Compaixão. A compaixão, queridos, nós não olhamos o que a pessoa faz, né? A pessoa de repente é isso, é aquilo outro. Não é isso. Eu quero te dizer uma coisa, não importa o que uma pessoa faça, e ela pode até não fazer nada, falando em termos de pecados, de imoralidades. Mas se ela não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ela não está salva. Você entende isso? Porque não são bonzinhos que vão para o céu. São pessoas que reconheceram o sacrifício da cruz. Há muitos bonzinhos que ainda não se encontraram com o Senhor. E muitas vezes nós ficamos taxando pecados. Mas a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é aquele que pratica o pecado que nós vemos aí às claras, aprontando corrupção, roubos, furtos, violência, matança e homicídio, são mais pecadores. Todos são pecadores. Todos são pecadores. E a palavra de Deus que todos pecaram. E todos precisam da graça e da misericórdia do Senhor. E se nós não tivermos esse entendimento, nós mesmos vamos barrar a obra de Cristo. Nós mesmos vamos impedir a evangelização. Vamos impedir o anúncio da palavra de Deus. Você não vai pregar para uma pessoa vendo o que ela pratica. Você vai pregar para essa pessoa vendo que ela é uma alma por qual Jesus morreu. Amém? Não importa o que ela faz. Importa que Jesus morreu por ela e ela tem que ter esse conhecimento para que ela tenha o quê? A oportunidade de entregar a vida ao Senhor. Porque o Espírito irá operar na vida dela à medida que a pessoa ouviu a palavra. Alguém pregou. E por meio dessa palavra pregada, o Espírito trabalhará no coração dessa pessoa para convencê-la. E aí é com o Senhor. Aí é com o Senhor.
Amém, igreja? Glória a Deus. E a pequena multidão também que faz parte da nossa família, né? Aqueles conhecidos, aqueles amigos. Deixa eu te falar, talvez você tenha um amigo que não é cristão, mas se ele morrer sem Cristo, ele está sem salvação. Onde está a compaixão, a misericórdia? Onde está o verdadeiro amor, o amor profundo? E isso nós devemos alimentar. E a maneira, o sentimento que é em nós determinará os próximos movimentos. Jesus sentiu uma íntima, uma profunda compaixão. A palavra fala possuído de íntima compaixão. Ele viu a multidão. Ele não só viu, algo aconteceu dentro dele. E é isso, queridos, que eu quero que esteja no nosso coração. Ao ver uma multidão perdida, algo tem que acontecer no nosso coração. Revolta, ira, desejo de maldição? Não. Íntima e profunda compaixão e misericórdia, porque são ovelhas desgarradas, errantes, andando perdidas. Amém? Amém? Eu quero que você tire o rótulo do pecado e olhe para almas. Tire o rótulo do pecado do seu coração e olhe para almas perdidas. Em nome do Senhor Jesus, amém? E possuído de íntima compaixão, o que significa isso? Desejo ardente que impulsiona a ação de aliviar a dor do outro. O que Jesus viu? Viu uma multidão perdida, desgarrada, sofrida. E o passo seguinte, ele vai fazer o quê? Ele vai curá-la. Lá em Mateus 25, 34 a 40, somente a compaixão nos moverá em direção ao próximo, para pregar o evangelho e para socorrê-lo em suas necessidades. Mateus 25, glória a Deus. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que é isso, queridos? Compaixão. Fala compaixão. A compaixão pelo outro é que nos move a fazer algo por ele. Então, uma pessoa necessitada da salvação, o que me move? Pregar a palavra. A pessoa está necessitada de comida, o que me move? Dar a ela o alimento. A pessoa está necessitada de roupa, o que me move? Pegar a minha roupa e dar a ela o sapato e assim por diante. O socorro. A pessoa está doente, eu vou socorrê-la, orando por ela, vou ajudá-la naquilo que ela precisa. Então, o que ocorre? O Senhor está falando que quando no nosso coração há um verdadeiro amor, uma verdadeira compaixão, algo em nós acontece que nos leva a uma ação. Amém, queridos? A ação do socorro, a ação do amor. E isso, queridos, a gente não faz aqui dentro é pouco. Porque, na verdade, louvado seja Deus, nós somos abençoados, amém? Mas lá fora há um povo necessitado, lá fora há um povo que necessita conhecer Cristo por meio da sua igreja, por meio dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Uma vida consagrada para serviço do Senhor. O Senhor fala para a igreja ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas aí você fala assim: pastora, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, queridos, só tem uma maneira da igreja ser igreja, de fato. É uma igreja revestida do poder do Espírito Santo. É uma igreja selada pelo Espírito Santo e movida pelo Espírito Santo.
O homem natural, queridos, ele não quer. Eu dizia isso para uma irmãzinha. Eu falava para ela, sabe o que nos move? Entrar no nosso quarto e orar por alguém? O Espírito Santo. Você não vai fazer isso de forma natural. De forma natural, você vai deitar no sofá, assistir televisão, comer, se distrair, fazer qualquer outra coisa concernente à nossa natureza humana, ao nosso dia a dia. Ser levado para dentro de um quarto para orar por almas, pedir salvação da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, deste bairro, desta cidade, desta nação, queridos, só o Espírito Santo pode fazer isso conosco. Naturalmente nós não faremos, não está em nós se preocupar com os outros, não está em nós ficar chorando por aqueles que estão perdidos. Não é a natureza da carne isso, é a natureza do Espírito. Só o Espírito Santo. Amém, igreja? Por isso que o Senhor nos deu o seu Espírito. Amém? Porque pelo Espírito nós fazemos o que precisa ser feito. Aleluia! Louvado seja Deus. Lucas 24, 44. Vai lá, Lucas 24. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? 24, 44. E aí vem a capacitação, amém? E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convenha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, se pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. O que o Senhor está falando? Há uma obra a ser feita. E essa obra a igreja não faz sozinha, graças a Deus. Ela tem o Espírito Santo para lhe guiar, ela tem o Espírito Santo para lhe capacitar, ela tem o Espírito Santo para colocar as palavras na sua boca e no seu coração, ela tem a ousadia, a autoridade e o poder do Espírito Santo para atender ao chamado do Senhor. Amém, igreja? Toda a igreja de Cristo tem esse chamado. E aí o que acontece? Essa é a operação da graça, para vivermos o poder dunamis, que é a capacidade para fazer o que normalmente não se faria. Então, normalmente, como seres humanos normais, nós vamos cuidar da nossa vida, trabalhar, usufruir do nosso trabalho, do nosso conforto, fazer os nossos projetos relacionados a nós, a nossa casa, a nossa família, sem nos envolvermos com o mundo, com as necessidades dos outros. Isso é uma vida normal. Pelo Espírito Santo, o Senhor pede e nós atendemos. Renuncia a si mesmo, vai evangelizar. É quando você está quieto na sua casa, o Senhor fala para você, vai na casa de fulano e fala do meu amor por ele. Vá na casa do ciclano e ore por ele. Mande uma mensagem agora, ore agora, interceda agora. É quando o Espírito Santo começa a nos tirar de uma posição de normalidade para um andar no sobrenatural, porque os olhos do Senhor estão sobre maus e bons, contemplando o coração e contemplando pessoas, queridos, que estão pedindo socorro a Deus. E sabe como o socorro virá? Por meio de uma igreja atenta à voz do Espírito Santo, que vai ouvir, que vai obedecer, que vai fazer o que Deus manda fazer. Amém? Glória a Deus por isso. Marcos 16, vamos lá. Marcos capítulo 16, também muito conhecido da Igreja de Cristo, que é a nossa comissão, né? Chamamos da comissão. Verso 15,
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bem, chamamos isso da grande comissão da igreja, Marcos 16, verso 15 em diante. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é pregar o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho é o anúncio das boas novas, né? Eis que vos trago boas novas de salvação. Foi isso que os anjos falaram para os pastores, né? Com o nascimento de Jesus. Levar a palavra, queridos, é falar de Deus para as pessoas, do amor de Deus por elas, do resgate da alma delas em Cristo nosso Senhor. Amém? Boas novas não é notícias ruins, por isso que nós temos que estar envolvidos na palavra, conhecer os feitos de Jesus, ler a Bíblia, para levarmos a palavra da salvação. Lembra que Jesus disse assim: eu não vim para condenar, lá em João 3, né? Fala, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas por que Jesus não veio para condenar? Exato, porque estavam todos já condenados. Como é que você vai dar mais condenação? Como é que alguém sentenciado à morte pode ser sentenciado 2, 3, 4, 5 vezes pela morte? Uma basta, morreu e acabou. Não é? Mas o Senhor fala, eu não vim condenar, eu vim salvar. E essa é a notícia que as pessoas precisam receber. Agora nós temos que tomar cuidado, porque nós vivemos numa cultura de sensacionalismo. Brasileiro é sensacionalista. É só nós irmos à TV, à mídia, e nós vemos o sensacionalismo nas redes sociais, o sensacionalismo nos jornais, tudo é sensacionalismo voltado sempre para as coisas ruins, para as coisas malignas. O que dá ibope é apresentar a desgraça da vida do outro, é apresentar as coisas ruins. Nós temos a cultura do sensacionalismo voltado para esse negativismo, queridos. E quando você está muito envolvido com isso, você também recebe isso e você começa, em vez de ser o pregador das boas novas, ser o anunciador das más notícias. E nós temos que tomar cuidado. Em vez de levar a palavra da salvação, às vezes a pessoa só está levando a palavra da condenação. E o Senhor fala, por que você está condenando quem já está condenado? Leve a ele a oportunidade de ser salvo. Amém? E ser salvo. E aí você lança o quê? A palavra, porque não é você que convence, não sou eu que convenço. Nós só pregamos. A palavra diz, quem crer no que foi pregado, será salvo. Amém? Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso grande e maravilhoso chamado. Deus, ele capacita a sua igreja. Um outro ponto que é interessante aqui, que depois de Jesus movido de íntima compaixão, ele começa a ação, ele curou os enfermos que ali estavam. E quando nós lemos lá em Mateus 9,35, nós também vemos que essa ministração de amor, de compaixão, esse sentimento de compaixão, levou com que ele curasse todos os enfermos e todos aqueles que estavam com moléstias, endemoniados e tudo mais. As necessidades foram supridas, foram socorridas, porque esse é o nosso Senhor. É o Deus que socorre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor que operou aqui neste evangelho que nós estamos lendo agora, Ele também opera hoje. Ele também continua curando, Ele também continua libertando, Ele também continua sarando, queridos. Não há o que Deus não possa fazer por uma alma. O Senhor nos ama, o Senhor te ama, mas Ele também ama os perdidos. E se o nosso coração se mover em compaixão e misericórdia, nós vamos quebrar os grilhões do inferno, nós vamos quebrar as amarras de Satanás, a cegueira espiritual por meio da oração e intercessão, e o Espírito vai operar a hora que nós falarmos.
Há um trabalhar espiritual, porque é uma opressão espiritual no coração e na mente das pessoas. Não se engane, o mundo jaz no maligno, há um espírito que opera na cegueira. A palavra fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ouvindo não ouçam, não creiam, não se convertam ao Senhor. Então a gente sabe que é um mundo espiritual, e esse mundo espiritual, a força e a ação desse mundo espiritual é enfraquecida por meio de uma igreja que clama, por meio de uma igreja que ora, por meio de uma igreja que intercede a Deus a favor dos perdidos. Amém, queridos? Como é importante a intercessão, como é importante a oração, como é importante clamar por almas, queridos. Você quer sua família salva? Clame. Não poupe esforço. Você quer uma libertação? Clame. Você quer ver uma vida liberta? Clame por ela. Pague o preço. Alguém tem que pagar o preço na intercessão, porque nós estamos trabalhando e nos movendo no mundo espiritual para ver realmente uma manifestação no físico, no material, na matéria. Amém? E nós não podemos perder essa visão, porque se a igreja perder essa visão, ela perdeu tudo. Ela perdeu o sentido de ser igreja. Você me entende? Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, a tarde chegou. No verso 15, no verso 16, vamos voltar ali em Mateus, capítulo 14. E é interessante notar que a tarde chega. Jesus faz a obra. Jesus ensinou, Jesus curou os enfermos, se moveu de íntima compaixão, ensinou muitas coisas, aquela multidão, uma multidão muito grande, né? E o Senhor ensinou, mas a tardezinha chegou, e então os discípulos chegam ao Senhor Jesus e pedem que o Senhor despeça a multidão, manda eles embora, porque já está muito tarde e eles precisam se alimentar. Ok. E aí Jesus fala uma coisa que hoje cabe para mim e para você. E o Senhor então fala assim, então eles lhe disseram, não temos aqui, o Senhor fala para ele, verso 16, Jesus porém lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Pera lá, Jesus colocou eles agora no enrosco, não foi? Uma multidão que no final do texto diz que eram por volta de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E vem os discípulos ao Senhor e fala, Senhor, os despede, manda a multidão embora, porque já está ficando tarde, eles precisam, né, se ajeitar e se alimentar e tudo mais. E o Senhor vira e fala assim, dá vocês de comer a eles. E aí? Agora o bicho pega, né? Agora a coisa ficou estreita. O que o Senhor está falando? O que é que nós temos? O que é que você tem? O que é que os discípulos tinham? Que o Senhor fala, dá vocês a eles de comer. Sabe o que você tem? O que o mundo não tem. Você tem a salvação. Você pode dar a salvação. Você tem o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Você pode amar os perdidos pelo Espírito Santo. Nós temos coisas que o Espírito Santo, que Deus colocou dentro de nós, que estão em nós, e que o Senhor fala, o que você tem, dê. Dê. O que é que eu tenho dado a você? O que é que eu tenho posto dentro do seu coração? Manifeste isso aos outros. Dê. E os discípulos olharam assim, nós não temos não, mas nós sabemos pelo relato que eles pegaram de um menino que lá estava. 5 pães e 2 peixes. Foram o que eles acharam. E dizem para Jesus, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que Jesus faz? Jesus despreza esse pouquinho. Agora, o que significa 5 pães e 2 peixes para uma multidão só de homens de 5.000 homens? O que significa isso? Nada. Absolutamente nada. E não é assim que muitas vezes nós nos sentimos incapazes? Nós temos um pouquinho de conhecimento, nós temos algumas coisas, algumas habilidades que Deus nos dá, sonhos, visões, desejo no coração, mas de repente nós achamos que isso é pouco demais para oferecermos para uma multidão carente, uma multidão desgarrada, uma multidão errante. E o Senhor fala o seguinte, traz o que você tem, coloca na minha mão. Foi isso que eles fizeram.
Eles levaram e colocaram na mão do Senhor. O que Jesus faz? Jesus despreza 5 pães e 2 peixes? Não. Jesus nunca vai desprezar o que você tem e o que você entrega a Ele. Agora, sabe o que Jesus faz com o que você tem e entrega a Ele para servi-lo? Para alimentar as multidões? Para socorrer as almas? Sabe o que Ele vai fazer? Ele abençoa. Ai, que coisa linda. Aí Ele pega, devolve para você e fala: vá e reparta as multidões. Aleluia. Aleluia. Por isso, queridos, consagrar nossa vida no altar do Senhor significa ser preparado, abençoado pelo Senhor para fazer o ID de Deus. Os discípulos não tinham condição de fazer o ID aqui, dando pães à multidão. Mas no momento que eles entregaram 5 pãezinhos, 2 peixinhos na mão do Senhor, sabe o que aconteceu? Alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Olha a multidão. Olha a multidão. Alguns teólogos dizem que ficou por volta de 20.000 pessoas, mais ou menos. Então, o que 5 pães fizeram? Um milagre. A sua vida, a minha vida, se coloca como 5 pães e 2 peixinhos. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Porque quando a unção vem, o poder vem, a bênção vem, vem a capacitação, vem a habilidade, vem o mover de Deus e você só vai fluir. Porque sabe o que aconteceu? Lá foram os discípulos, o pessoal se sentou de 50 e 100, em outro texto fala isso, e o que acontece? Os cestos foram sendo cheios e aquilo foi se multiplicando e alimentando, até que toda a multidão foi saciada por aqueles pães, por aqueles peixes que começaram simplesmente com 5 pães, 2 peixinhos, e foi indo, e milhares e milhares de pessoas ali foram sustentadas, saciadas na sua necessidade. É isso que o Senhor faz com a igreja, queridos. Quando a igreja se entrega, quando a igreja confia no agir de Deus na sua vida, através da sua vida, Deus fará uma obra de poder. Às vezes nós não estamos mais crendo que Deus vai nos usar. Às vezes você não crê que Deus quer te usar da forma como é, simples, pequenininho, mas Deus pode fazer um grande, maravilhoso milagre através da sua vida. Ganhando almas, pregando o amor de Deus, saciando a fome. Que fome é essa, queridos, que Deus vai saciar? É a fome espiritual, a fome de conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Porque eu quero te dizer uma coisa, que quando Deus se revela ao coração de um ímpio, quando Deus se revela ao coração de uma pessoa que o busca, que tem fome e sede dele, não fica dúvida, essa pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ela não olha mais para trás, porque aquilo que ela buscava de tantas outras formas, alimentar, saciar e preencher o vazio do seu coração, ela é satisfeita pela presença do Todo-Poderoso, porque ela foi criada para o louvor da glória do Senhor, e então ela se encontrou com a razão do seu viver nessa terra. Mas ela só vai fazer isso se ela conhecer Jesus, se ela ouvir falar do Senhor. Amém, queridos? E hoje nós também temos pessoas famintas e nós podemos oferecer a elas a palavra de Deus. Amém? Nós podemos. E eu quero que você abra lá em Provérbios 11:30. E ele diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Fala para o teu irmão, quem ganha almas é sábio. Aleluia! Amém? Ganhar almas. Agora, o fruto do justo é árvore de vida. Nós sabemos que aqueles que estão plantados, na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios do nosso Deus. E a palavra diz que na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Sabe o que é ser viçoso, queridos? Não é ser viçoso só para
ser bonito, ser belo, ser próspero, ser abençoado, ter tudo que o seu coração, a sua alma deseja. É para o outro, é para o outro, é para o outro. A árvore frutífera, ela não se alimenta do seu fruto, ela alimenta o outro. Ela se alimenta da seiva que vem lá do fundo da terra. As vitaminas da árvore não é a maçã, a macieira não come maçã, mas ela produz maçã para o homem, para os animais. Mas ela se alimenta de outra coisa, ela é mantida viva, forte, por uma seiva que vem da terra. Nós temos que entender isso são coisas muito espirituais para a nossa vida, porque às vezes nós queremos dar fruto e comer desse fruto, e não queremos dar o fruto para o outro. O Senhor quer que nós frutifiquemos, e o frutificar significa levar almas à presença do Senhor, significa ter essa visão do reino, essa visão de almas. Daniel 12:3, ele fala assim, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. O que acontece? Numa evangelização, você pode fazer a evangelização muitas vezes da formiguinha. O que é a formiguinha? Todos os dias você vai ministrando a palavra do Senhor, até que haja o verdadeiro entendimento para receber Jesus como Senhor e Salvador. Há evangelismos que são diretos, não são? Você chega e fala, Jesus morreu na cruz por você, entrega a sua vida ao Senhor e acabou. E às vezes a pessoa é impactada por essa palavra, mas muitas vezes no nosso convívio com outras pessoas, nós temos que nos preparar, conhecer a palavra para estar o quê? Ministrando aquela vida, o conhecimento da palavra, a salvação, a vinda do Senhor, a morte e ressurreição de Jesus, o papel da igreja na face da terra, até que essa pessoa receba da parte do Espírito entendimento, compreenda, creia e seja salvo. Cada pessoa, queridos, ela tem um processo para o andar de fé, para o encontro com o Senhor, mas nós precisamos o quê? Nos preparar para sermos essa luz. E então Daniel fala a respeito disso, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça. Amém? Então vamos ensinar as pessoas a palavra do nosso Senhor. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 9, e eu quero rapidamente passar algumas coisinhas para vocês aqui, sobre essa questão da importância desse evangelismo. 1 Coríntios capítulo 9, no verso 15, o apóstolo Paulo fala assim, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Aqui estava falando a respeito de pagamento, pela pregação e tudo mais. E ele fala no verso 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Agora, como é que nós vamos fazer de boa mente? Cheios do Espírito Santo. Amém? Cheios do Espírito Santo, não haverá, no nosso coração qualquer barreira. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Olha isso aqui, querido. Sabe o que significa isso? Paixão. Eu sou livre, mas eu me faço servo para alcançar vidas. Amém? Cristo nos chamou para a liberdade. Sabe por que nós renunciamos à liberdade muitas vezes que temos, direitos que temos? Porque amamos mais as pessoas, porque amamos mais o chamado de Deus. E isso é tremendo. Amém? E ele fala, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Eu já vi muitas pessoas usarem isso para o pecado, mas Paulo está falando o seguinte, eu procurei entender cada comportamento, cada ação, eu procurei entender os judeus, eu procurei entender os gentios, eu procurei entender como eles vivem, eu procurei entender como eles creem, eu procurei entender como eles se movem na fé que eles têm, para poder levar o evangelho de Cristo a eles.
levar a palavra da salvação a eles, para que eles pudessem compreender quem é Cristo para eles. Amém? E aí a palavra fala aqui, né? Fiz-me, no verso 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha a paixão, queridos, de ver pessoas perdidas, de ver cidades perdidas, nações perdidas, e querer a todo custo levá-los ao Senhor Jesus. Amém? Levá-los a Cristo Jesus. Mas Paulo pagou um alto preço para isso. E ele fala aqui, no verso 23, e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que Paulo está falando? Uma disciplina. Ele teve que aplicar sobre a vida dele uma disciplina sobre a obra da carne, sobre os instintos da carne, sobre os desejos da carne, para ele se manter firme e correto no caminho do Senhor, pregando a palavra, a fim de que ele não fosse achado, enquanto pregasse a palavra, achado em pecado, achado andando fora da vontade de Deus. E isso é tremendo, amém? Vai lá em Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, verso 8, a palavra fala assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Paulo fala aqui sobre a importância de nós estarmos ministrando e pregando a palavra. A única forma das pessoas conhecerem Cristo e crerem em Cristo é ouvir na pregação de Cristo, a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a pessoa não crê, ela não crê, ela não crê, ela não crê. Mas, queridos, à medida que ela vai ouvindo, a fé será firmada no coração dela. A fé nascerá no coração dela. Amém? E ela vai crer, vai se converter e vai ser filha de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Romanos 1,16 fala assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bem, a pergunta é, será que nós estamos nos envergonhando nesta geração do Evangelho de Cristo, da pregação do Evangelho? Será? Bem, queridos, nós sabemos que na nossa sociedade há muitos escândalos que dizem respeito à igreja. Amém? Há muitos mercenários, há muitos enganadores, há muitas pessoas brincando com a palavra de Deus. E tudo isso escandaliza. E aí há um grande problema, porque a igreja comprometida, a igreja viva, a igreja cheia do poder de Deus, a igreja firme, muitas vezes se sente intimidada, jogada, empurrada para trás por conta dos escândalos. E ela então, em vez de se projetar e ir à frente e falar, isso não é a verdade de Cristo, ela se intimida pelos maus e ela se cala. E ela fala, nossa,
Dá até vergonha de falar que é crente. Nunca se envergonhe de falar que é um crente em Cristo Jesus. Quem tem que se envergonhar é quem não serve ao Senhor com integridade. Quem tem que se envergonhar é quem está usando o nome do Senhor Jesus para comercializá-lo. Quem tem que se envergonhar são os mercenários, os mentirosos. Quem tem que se envergonhar são os roubadores que enganam o povo. São esses que têm que se envergonhar, não a igreja que ama Cristo, não a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, não a igreja arrependida dos seus pecados, não a igreja santa deve prosseguir anunciando a Jesus. E não se calando diante de bocas mentirosas, diante de maus testemunhos, diante de igrejas que se levantam contrárias à palavra de Deus e se dizem igreja. Não, a igreja tem que pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? O evangelho da salvação. E para encerrar, Marcos 8:38, diz assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Nós não podemos nos envergonhar de Cristo, mas pregar a Cristo. E hoje, o meu desafio para a igreja é: será que você tem sentido vergonha de falar que você é um cristão? Será que você tem vergonha de pregar a palavra de Deus? Deus está aqui nessa noite, o Espírito do Senhor está entre nós para ministrar a cura, a libertação ao nosso coração, para que nós possamos nos tornar no Senhor homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres ousados no Espírito e não na carne, queridos. Deixa eu falar uma coisa: o nosso campo missionário é onde nós estamos. Nós podemos pensar, e levar o campo missionário para o Nordeste, o campo missionário para o Agreste, o campo missionário para a África, o campo missionário para países em sofrimento. Mas o nosso campo missionário hoje é onde nós vivemos, é a comunidade onde nós nos encontramos, é o nosso lugar do trabalho, é a nossa clientela com quem nós conversamos, são as pessoas à nossa volta. Este é o nosso campo missionário. E nesse campo missionário, eu tenho que vestir a camisa de Cristo, eu tenho que ser cristão. Jovens, você tem que ser cristão na sua escola, você tem que ser crente na sua escola, você tem que olhar para o outro e ver lá alvo do amor de Deus e ganhar os seus amigos para Jesus. O crente que ele não quer se mostrar é porque ele não tem Jesus no coração. Ele não tem Jesus no coração. Queridos, onde nós formos, nós somos do Senhor. Amém? Nós somos do Senhor, nós não temos que nos envergonhar. Esse é o nosso campo missionário, e nesse campo missionário sou de Deus. Ponto final. Sou luz, sou sal da terra. E vou buscar no Senhor a estratégia. Às vezes a pessoa fala: eu sou da igreja. Aí eu fui na igreja toda intimidada, com vergonha. Meu filho, você veio para o melhor lugar do mundo. Você veio para um lugar de santidade, de louvor e de adoração. Você não está numa boca de fumo, você não está na prostituição, você não está aprontando, você está se santificando. Você tem que ter verdadeiramente alegria nisso, nas coisas que são boas, nas coisas que são certas. Hoje nós vemos uma sociedade que valoriza e não tem vergonha de fazer coisas erradas. E muitas vezes o cristão é intimidado por ser correto, por ser uma pessoa nobre, por ser uma pessoa de Deus. Não, não. Há em nós o espírito de ousadia, há em nós o Espírito Santo do Senhor, queridos. Nós não temos que nos envergonhar do Senhor Jesus, em lugar nenhum, em lugar nenhum. Porque Ele morreu na cruz, porque Ele levou a nossa morte, a nossa condenação, porque nós fomos lavados e remidos no seu sangue, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e porque a igreja tem um chamado, a igreja é obreira do Senhor, a igreja é embaixadora de Cristo, a igreja tem um papel importante. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado vai ser salvo. Só prega, igreja, prega, prega, pregue, prega, e o Espírito Santo vai fazer a obra, o Espírito Santo vai convencer, e a igreja verdadeiramente viverá um grande avivamento, uma colheita farta
antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. E nessa noite eu quero orar com vocês. E vamos pedir que o Senhor nos habilite, nos capacite com visão, com profunda compaixão e misericórdia e com a ação de levar vidas ao altar do Senhor. Você vai receber uma unção de Deus, o Senhor vai te visitar com poder e com autoridade, você vai ver que a sua visão vai ser modificada, que não haverá mais medo em você, que não haverá nenhuma covardia, não haverá. O Espírito do Senhor habilita-nos. Aleluia! Feche os seus olhos, comece a buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença santa, gloriosa e maravilhosa. E na Tua presença, onde há abundância de alegrias e delícias perpetuamente, nós buscamos a unção do Espírito Santo, a habilitação do Espírito Santo, a capacidade do Espírito para termos uma visão missionária, uma visão evangelística, uma visão do ganhar almas, no nosso campo missionário, nosso trabalho, nossa escola, nosso bairro, Senhor, nossa casa e família, Pai. Onde houver um perdido que o Senhor colocar ao nosso lado, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, levar essa pessoa ao conhecimento do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ó Deus, inspira a Tua igreja, unja a Tua igreja, Pai, traz a palavra de autoridade e poder, traz uma unção renovadora de coragem e ousadia, Pai, em nome do Senhor. Levanta os jovens desta igreja, levanta os homens e as mulheres, as crianças desta igreja, Pai, no poder do evangelismo, na autoridade da evangelização, uma evangelização frutífera, multiplicadora, Pai amado, em salvação, em vida eterna, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus eu peço essa unção. Ó Espírito Santo, visita agora os meus irmãos com o Teu poder, onde houver doença e enfermidade, em nome de Jesus nós repreendemos agora toda doença, toda enfermidade no corpo, toda dor, seja agora repreendida, paralisada pelo poder de Deus, e a cura divina reine, dá saúde ao Teu povo, saúde física, saúde emocional, saúde sentimental, saúde espiritual, Pai. Enche o nosso coração na plenitude do Espírito para orar, para buscar a face do Senhor, para interceder, para entrarmos nos nossos quartos e orarmos ao Senhor, não somente por necessidades nossas, mas por necessidade dos perdidos, por salvação e por almas. Inspira-nos, ó querido Deus, para o louvor da Tua glória, e assim sejamos achados no centro da vontade, cumprindo o ide do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Queremos ser testemunhas, ó Pai, nesta geração, a nossa geração. Então que sejamos abundantemente frutíferos na pregação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Enche-me